bem-vindo e uma boa palestra para o senhor. Atualmente, na verdade, eu atuo no Fórum de Itatinga, né? Porque eu passei 10 anos trabalhando na Fundação Casa e em 2018 eu entrei no Fórum de Itatinga, então hoje eu sou psicólogo judiciário, né? Um prazer meu dentro da psicologia é poder ter atuado, né, em três áreas diferentes. Eu tenho consultório, atendo particular, trabalhei na Fundação Casa, né, tudo como psicólogo, e hoje eu sou psicólogo judiciário, né? Então, eu acho que isso para mim, como eu amo a psicologia, eu amo o que eu faço, isso para mim é muito importante, ter tido a oportunidade de passar por essas três áreas, né, de atuações diferentes dentro da psicologia, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho da psicologia junguiana, né? É, Vou dar uma pincelada, porque é muito vasto o universo de Jung, e como a gente tem meia horinha, então vou passar pelos conceitos assim rápido, né? Mas acho que vai dar para dar uma ideia mais ou menos do que é a psicologia junguiana. Carl Gustav Jung, ele nasceu em 6 de julho de 1875, ele é suíço e faleceu em 6 de junho de 1961. 1961 foi o ano que eu nasci, acho que eu sou a encarnação dele. E ele era psiquiatra e psicoterapeuta, né? Criou a psicologia analítica, né? Ou a psicologia junguiana que a gente fala. O Jung ele foi discípulo do Freud, né? E até um certo ponto eles caminharam junto. O Jung ajudou ainda em algumas teorias do Freud, mas chegou um ponto que eles se desentenderam. Por que eles se desentenderam? Porque o Freud achava que todo problema do ser humano estava baseado na libido, e a libido para o Freud era só a energia sexual, né? O Jung discordava disso. O Jung achava que a libido também era energia sexual, mas ela abrangia um leque muito maior de coisas, né? Ela era, na verdade, era um instinto de vida, a libido, né? Então, muitas funções, apetite, instinto permanente de vida, instinto de agressividade, interesses diversos, a libido era muito mais ampliada para o Jung. E o Freud ele sempre foi muito ortodoxo. O Freud era assim: ou você acredita no que eu falo e aceita a minha teoria, ou então você está fora. E aí esse foi o motivo da cisão entre Freud e Jung. Aí, a partir disso, o Jung começou a postular a teoria analítica. E o Jung, ele vivenciava muito as coisas, da vivência dele, ele ia tirando as questões aí e formulando a teoria. Uma coisa que o Jung criou, que o Jung postulou, que a gente tem um inconsciente individual, tá? Ou inconsciente pessoal, que é a nossa consciência, né? E além do inconsciente individual, nós temos o inconsciente coletivo. E que o ser humano, a nossa psique, ela abrange os dois, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. O que seria a questão do inconsciente e de consciente, né? Na verdade, a gente divide a psique, né, o nosso lado interno, por questão de estudos, porque nós somos um todo. Mas para estudo, a gente divide em consciente, inconsciente, né? E você tem a consciência, o subconsciente e o inconsciente. Na consciência, estaria tudo que você pensa, que você sabe nesse momento, né, está na sua consciência. Então, eu sei que eu sou o Sidney, eu sei que eu estou conversando com o pessoal que faz o curso de interpretação. Isso aí está na minha consciência. A consciência nossa é isso. Onde está o foco, né? A nossa consciência é como se você estivesse num teatro, aquela luz que coloca em cima de você, você é o ator principal, é a consciência. O resto está no subconsciente ou no inconsciente. O que é o subconsciente? No subconsciente estão todas as informações que a gente tem que a gente não está disposta na consciência nesse momento, mas que se eu quiser, eu recupero fácil. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer um de vocês, qual a sua idade? Vocês não estavam pensando nisso, mas automaticamente veio na sua consciência o dia que a sua idade, e se eu perguntar o data do seu nascimento, vai acontecer a mesma coisa.
Você não estava pensando, mas é fácil de você recapturar, é fácil de você ir lá e buscar essa informação. Ou outra coisa simples, por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, como é que está a costa sua, aí onde você está sentado? Você está sentindo suas costas? Como que está isso aí? Está confortável? Até esse momento você não estava pensando nisso, não estava na sua consciência, mas é fácil você recuperar. Ou se eu falar, como que está o clima aí? Está frio? Está calor? Talvez você não estivesse prestando atenção, né? Mas quando eu falo, a gente captura fácil. Isso está no subconsciente. No inconsciente estão todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, que a gente não tem como capturar de imediato. Se eu perguntar para você, quando você nasceu, qual a roupa que você puseram em você? Provavelmente você não vai lembrar. Que horas que você nasceu? Você pode saber porque alguém contou para você, mas você não vai saber. E assim todas as outras memórias vão se acumulando no nosso inconsciente, só que do inconsciente não é tão simples resgatar. E a gente tem muitos métodos, né, muito questões assim que blindam o nosso inconsciente e a nossa consciência. Mas aí o Jung vai falar que além do inconsciente individual, nós temos o inconsciente coletivo, tá? O que é o inconsciente coletivo? Todas as vivências, todas as experiências, todas as emoções que a gente viveu desde que nós nascemos aqui na Terra estão arquivadas num lugar que o Jung chama de inconsciente coletivo. Se você pegar algumas linhas que são mais assim espiritualistas, eles vão falar de registro acástico, né? Onde ficaria todas as nossas vidas ficariam arquivadas, né? Mas o Jung dá o nome desse inconsciente coletivo, né? Ao contrário do inconsciente pessoal, no inconsciente coletivo está todas as vivências da humanidade desde que o homem surgiu na Terra, né? Então, o nosso inconsciente abrange tudo. E é muito interessante porque, assim, a gente vai atualizando o inconsciente coletivo, como o inconsciente coletivo vai atualizando a gente. É uma retroalimentação. Conforme eu vivo a minha vida, ela vai também se integrando ao inconsciente coletivo, e do inconsciente coletivo eu também recebo energias que vão se integrando na minha vida pessoal. Tá? Aí, dentro do inconsciente coletivo, nós vamos encontrar uma coisa chamada arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos são formas primordiais que sempre existiram, né? E que organizam o inconsciente coletivo. Por exemplo, eu falei que desde que a gente nasceu, todas as nossas vivências estão lá no inconsciente coletivo. Por exemplo, vamos falar do arquétipo pai, né? Todo mundo que nasceu teve um pai. Todo mundo que nasceu teve uma mãe. No inconsciente coletivo, esse núcleo chamado pai, né? Ele vai agregando em torno dele todas as vivências paternas que a humanidade teve até o momento. Tá? É como se fosse o Sol e os planetas gravitando em volta dele. Aí, o interessante dos arquétipos é que atualizam a gente e a gente atualiza eles. Todas as vivências que a gente tem como pai, né, vai por esse arquétipo chamado pai. E a gente recebe do arquétipo pai também as vivências que estão lá. Então, assim, qual que é a função do pai, né? A mãe fica mais clara esse exemplo. Por exemplo, a mãe, quando tem o arquétipo mãe, todas as vivências de mãe vão para esse arquétipo. Aí o que acontece? Como que o arquétipo atua na gente? Quando você tem aquela ideia assim, mãe, a rainha do lar, mãe é aquela que sofre pelos filhos, mãe é a pessoa que sofre no paraíso. Tudo isso são concepções arquetípicas que vêm do nosso inconsciente, né? Então a mulher, quando ela se torna mãe, ela recebe essa carga energética do inconsciente, né? E conforme ela vai vivendo a experiência de mãe dela, né, na vida dela, ela também vai atualizando esse inconsciente. Agora, vocês imaginam 8 bilhões de pessoas no planeta, né, vivendo tudo isso, recebendo todas essas cargas energéticas e devolvendo também essas cargas para o inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é muito dinâmico, né? Ele vai se atualizando e atualizando a humanidade. Por isso que muitas crianças, por exemplo, quando nascem hoje, parece que já nasce adaptada, por exemplo, à tecnologia, né? Mexer no celular. Eu, por exemplo, sou jurássico. Para
entrar nessa live aqui, eu tive que buscar, né? Porque eu sou jurássico, eu sou de uma outra geração. Você pega uma criança hoje, ela mexe no celular, ela mexe no notebook como se fosse a coisa mais simples do mundo. Por quê? Porque essa também é uma atualização que o inconsciente coletivo vai fazendo para a gente. Tá? Aí, dentro desses arquétipos, né, o Jung ele tinha alguns arquétipos que ele dava mais importância, que eram arquétipos importantes até dentro da questão da psicoterapia. O primeiro arquétipo que o Jung vai falar é da persona. Né? O que é persona? A persona é a máscara. Tá? A gente, para conviver em sociedade, a gente tem que colocar a nossa máscara, porque se você for nu e cru, né, o que vai acontecer? Provavelmente os relacionamentos vão se tornar impossíveis. Tá? Então, a máscara é a forma como nos apresentamos para a sociedade. Né? Então, ela possui aspectos positivos e aspectos negativos, como todo arquétipo tem o seu lado positivo e negativo. A gente falou da mãe, né, idealizada, bonita, que se sacrifica pelo filho, mas o arquétipo negativo da mãe é a bruxa, né? É a mãe que não está nem com os filhos, que entrega os filhos para qualquer um, é a mãe que faz o filho sofrer, mãe que às vezes são narcisistas, não consegue dar o amor que o filho precisa. Enfim, todo arquétipo ele vai ter o lado positivo e o lado negativo. E a persona, né, ela é muito boa para a gente. Imagina que você ganhou na loteria, tá? Você está super contente, ou então que você arranjou assim o amor da sua vida, você encontrou o amor da sua vida, você está esfuziante de alegria, de repente você recebeu a notícia que morreu um parente seu e você tem que ir no velório. Aí você, logicamente, você não vai poder chegar nesse velório. Oi, tudo bem? Ai, coitado, morto, morreu, né? Agitação, o que aconteceu? Dando risada e feliz. Não. Você vai pôr a sua persona, né? Ah, meus pêsames, tudo bem com você? Ah, que triste, né? Embora você, por dentro, podia estar radiante, porque você foi o amor da sua vida, né? E a persona tem essa função. Né? Quando eu tinha escritório de contabilidade, por exemplo, tinha cliente que chegava, meu, era um terror, né? Porque eu não gostava de atender ele, mas eu tinha que atender, porque é meu cliente. Então, o que fazia? Eu colocava a minha persona, oi, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Ah, vamos tomar um cafezinho? E atendia. Então, a persona ela é necessária. O único cuidado que a gente tem que tomar com a persona é que ela não grude na nossa cara, né, no nosso rosto, e depois eu não consiga tirar mais. Né? Isso acontece muito com quem tem cargo de poder. Você pega um juiz, um delegado, eles estão tão acostumados com a persona, né, grudou na face deles, quando eles se aposentam, eles não vê mais sentido, porque eles não têm mais o poder que a persona dava para eles. Né? Então, eles se tornam pessoas comuns, eles não têm aquela persona mais para exigir, para pedir as coisas. Não, eles se tornam pessoas comuns. Né? Os políticos usam muita persona. Né? Hoje em dia, se você vê político, 90% é persona, 10%, né, é o que ele é realmente. E é melhor a gente nem saber o que ele é realmente. Então, a persona é um dos grandes arquétipos que a gente tem. Depois, a gente vai encontrar também, o Jung falava da ânima e do ânimo. O que é a ânima? A ânima é a parte masculina, feminina, da psique masculina. Do Jung, assim, o sexo masculino e feminino, eles são complementares, né? Não existe essa história que a gente vê hoje de feminismo, de machismo. Não, masculino e feminino são complementares, um completa a função do outro, né? E quando eles se unem, aí eles se tornam algo mais forte do que quando eles são separados. A ânima é o lado feminino da psique masculina. Para o homem entender a mulher, ele tem que ter uma porção de mulher dentro dele. E aí também, essa ânima, fisicamente, a gente pode fazer a comparação com os hormônios femininos que os homens têm. Essa porção dos hormônios femininos, o nível representativo dela do psiquismo, o Jung chamava de ânima. Né? Quando vocês vê homem tomado assim, de muito humor,
que fica assim, qualquer coisinha ele pega e fica, ele embirra, faz bico, sabe? Pode saber que a ânima dele está um pouquinho exacerbada, né? Ele não está em equilíbrio. Então, assim, qualquer coisinha, ele já fica lá empurrado, derruba a tromba, né? E reclama. Quando começa a reclamar muito, né? Então, assim, ó, calma aí, a ânima dele está querendo falar mais alto. A mulher, a porção masculina da mulher, do psiquismo da mulher, a gente dá o nome de ânimos, né? O ânimos é que dá para a mulher, essa mulher que vai lá, que luta, que nem você está falando, olha, hoje foi uma luta, trabalho tanto tempo. Esses atributos seriam, né, do masculino. O atributo do feminino seria outros atributos. Então, essa parte de ir, de conquistar, é um atributo masculino. Na mulher, quando você está exercendo esse tipo de comportamento, é o seu ânimo que está falando mais alto. É sua parte masculina da sua psique feminina, né, que está tocando o seu comportamento. E é interessante porque, pensa bem, quando eu começo a namorar alguém, eu não começo a namorar com a pessoa que ela é realmente. Eu começo a namorar, quando eu me apaixono principalmente, eu me apaixono pelos aspectos da minha ânima que eu vejo projetado na mulher que eu estou me relacionando, né? E a mulher, ela vê aspectos do ânimo dela projetado no outro. Por isso que vira aquela coisa louca, a paixão, né? Aquela coisa gostosa, que o tempo vira, passa, você não vê passar, e de repente você já passou o tempo e você, puxa, já foi, né? E aí, quando casa, aí vem as projeções acabam caindo, né? Aí eu começo a parar de me relacionar comigo mesmo e vou me relacionar com o outro verdadeiro. Aí começa aquela história assim, mas quando a gente namorava você não é assim. Porque você mudou. Porque... Por quê? Porque você estava se relacionando com você mesmo no começo, né? A partir do momento que caem as projeções, que você começa a relacionar-se com o outro que não é projetado, você faz relacionar com a pessoa real. Aí vão surgir os problemas, dificuldades, aí a capacidade de cada um, né, de conseguir encontrar o equilíbrio desses dois seres humanos para que esse relacionamento se torne um relacionamento bom e saudável, né? Então, a ânima e o ânimo. O outro arquétipo é a sombra, né? A sombra é um arquétipo muito interessante. É um dos arquétipos mais poderosos que a gente tem, né? Por que é mais poderoso? Porque na sombra está assim contido tudo aquilo que a gente reprime, né? Vai para a nossa sombra. Tudo aquilo que a minha consciência não aceita vai para a sombra. A sombra tem desde aqueles aspectos que a gente poderia ter e poderia desenvolver, mas a gente reprimiu. Por exemplo, tem uma criança lá, ela pega 4 latinhas, pega 2 pauzinhos e começa a bater. Como se fosse uma bateria. Aí chega um adulto e fala, para com isso, caramba! Esse som, esse barulho, para, menino! Ela podia ter um dom para ser um baterista. De repente, esse dom, ele é reprimido, ele vai para a sombra, né? E aí, na sombra, tem todas as questões que a gente reprimiu de dons e coisas, e até o nosso mal maior, porque a sombra também é responsável, né, pelas nossas atitudes mais agressivas, mais enfrentativas, né? É a nossa sombra, né? A sombra é um arquétipo poderoso. Eu nunca posso dar as costas para a minha sombra, porque se a sombra me toma, né, aí não sou mais eu que ajo. Um exemplo coletivo de sombra é, por exemplo, quando você está num jogo de futebol, por exemplo. Eu sou um cara da paz, não brigo com ninguém. De repente, eu fui lá e, do nada, saiu uma briga no meio da torcida, né? E aí, aquela pessoa que é uma pessoa da paz, que não é de brigar, de repente, ela se vê no meio de uma briga, batendo nas pessoas, chutando, fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas aí já não é ela mais que está fazendo. Aí é a sombra coletiva que tomou conta da sombra individual, né? Então, o que eu não faria individualmente, nesse momento que irrompe a sombra coletiva,
ela toma conta e eu acabo fazendo aquilo que eu não faria se eu tivesse só eu, sem uma coletividade junta, né? Quando eu trabalhava na Fundação Casa, era muito comum a questão das rebeliões dos adolescentes, né? Quando eu atendia um adolescente, eu com ele, no inconsciente individual, é, tranquilo, não tinha, nunca tive, em 10 anos, nunca tive nenhum problema com adolescente, graças a Deus. E a Fundação Casa foi uma paixão na minha vida, um aprendizado que eu vou levar para o resto da vida. Se começar a falar muito do meu trabalho lá, eu me emociono e sou capaz de chorar. Então, vamos tocar o barco aqui. Mas, assim, o que eu queria dizer? Quando estoura, por exemplo, uma rebelião na fundação, aquele menino que me respeitava, não é mais ele que está agindo ali, porque ali é a sombra coletiva atuou, né? O inconsciente individual vai ficando estressado, 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 aí, de repente, irrompe, né? O estresse de todos os adolescentes que estão ali reunidos naquela comunidade, que estão se sentindo maltratados, estão se sentindo sem liberdade, e de repente aquilo explode. Aí aquele menino que sempre me tratou bem, ele pode chegar em mim, dar um murro, ele pode me enfrentar, ele pode fazer o que quiser, porque aí já não é ele mais. É o coletivo que tomou conta, é a sombra coletiva. Individualmente, a gente tem que tomar cuidado com a nossa sombra coletiva. Porque quando a sombra toma conta, não sou eu que tenho o controle mais, é a sombra que me controla. Por isso que muitas vezes acontece, do nada, uma briga que leva uma pessoa à morte, por exemplo. Porque ela não está em sintonia com a sombra dela, ela não está dando importância para aquilo. Tudo aquilo que eu vou acumulando de raiva, de ressentimento, eu tenho que tomar muito cuidado, porque na hora que eu menos espero, se aquilo fica acumulado, se aquilo não tem um tratamento, não tem uma uma superação, vai acumulando, vai acumulando. Aí, às vezes, uma coisa de nada, né, acontece e aquilo irrompe. Né? Aí a sombra que vem. Nossa, mas nossa, ele sempre foi tão bonzinho, sempre foi educado. Como é que aconteceu isso? Por quê? Porque a sombra dele estava lá reprimida, ele não tomava contato com ela, ele não sabia realmente quais são a seu potencial de destruição, de sentir raiva, de sentir ódio, né? E aquilo lá, de repente, vem de uma hora para outra e irrompe na consciência, né? Depois nós vamos ter o ego, né? O ego ele é um arquétipo que ele é o centro da nossa consciência, tá? O ego é que nos dá a sensação de passado, presente e futuro. O ego que nos dá a sensação da realidade, né? Quando o ego está fragilizado, o que acontece? A pessoa começa a surtar. A pessoa começa a ser esquizofrênico, porque o ego não está dando conta das energias do inconsciente e irrompe na consciência. Então, aí a pessoa começa a ter alucinação, ela começa a ter vários sentidos aí, que é porque a estrutura de ego está fragilizada. Tá? Então, o ego é muito importante, mas o ego não é o centro da nossa personalidade total, do nosso eu total, para o Jung. Né? O ego é o centro só da nossa consciência. Né? O centro da nossa consciência total é o outro arquétipo chamado self, Jung determinado de self. O self é essa realidade daquilo que a gente é mais profundamente como ser humano, aquilo que a gente realmente é. Né? E ego e self, eles têm que se encontrar. Né? O ego é muito menor que o self, mas ele que comanda a consciência. Mas quando a gente tem fluir de intuição, de um monte de coisa, vem da onde? Do nosso centro total, da nossa personalidade total, que é o nosso self. Né? Jung trabalhava, para atingir o inconsciente, ele trabalhava com interpretação de sonhos. Né? É muito gostoso, muito interessante. Eu, na minha prática de consultório, quando eu trabalho com interpretação de sonho, como isso amplia a consciência. Né? Cada sonho é uma mensagem do nosso inconsciente para a nossa consciência. Tem sonhos que têm a função que são compensatórios. Tá? Então, de repente, eu estou muito arrogante, né? Aí eu sonho, do nada, eu sonho que eu estou caindo do Monte Everest, que eu fui escalar ele, de repente eu caí e estou pulando barreira abaixo. Né?
Por quê? Porque o sonho está falando assim, olha, cuidado, tá? Você não está nessa altura toda, não. É um recadinho do seu inconsciente para a sua consciência. Às vezes estou me achando a última bolacha do pacote, né? Aí eu sonho que eu estou bêbado na sarjeta e o cachorro lambendo minha boca, né? Então, o sonho tem essa função compensatória. O sonho tem função, muitas vezes, premonitória. Eu sonho e depois de um tempo aquilo acontece, né? Ah, eu sonhei que eu estava na fila do banco e de repente chega aquele amigo que eu não vejo há 10 anos, né? E daí eu vou na fila do banco e de repente eu encontro tal amigo, tá? Isso acontece muito. E é muito interessante, quando eu comecei a fazer terapia, né? Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu já conversei com a minha professora e comecei a passar por uma psicoterapia. E todos os sonhos eu anotava, eu tenho uns 10, 20 cadernos de sonho que eu anotava para depois interpretar, e tem muitas situações que eu tomei decisões sérias na minha vida baseado na interpretação dos sonhos, né? Porque o sonho, o problema do sonho é que ele não traz uma mensagem linear para a gente. Ele traz uma mensagem simbólica. Então, para você entender o que o sonho quer dizer, você tem que analisar os símbolos do sonho para você poder ampliar a sua consciência. Por exemplo, não adianta você falar, eu sonhei com cachorro. Ah, cachorro é amigo. Tá. Ah, então tá. Esse sonho quer dizer alguma coisa com seu amigo. Não. O sonho, por exemplo, o símbolo é individual. Se eu sou uma pessoa que, quando eu era criança, eu fui mordido por um cachorro, tá? Esse símbolo do cachorro, para mim, não vai ser o do cão amigo, do cão. Não, e eu fiquei traumatizado ainda, ele vai ser um símbolo de perigo, né? Então, não adianta eu falar para você assim, ah, você sonha com cachorro, é isso. Ah, você. Não, não é assim. O sonho, o símbolo, a gente tem que ir deslindrando assim, o símbolo que é para cada inconsciente individual. E daí você chega numa mensagem que é muito legal de trabalhar, que você amplia muito a consciência das pessoas, né? O Jung usava, então, a interpretação de sonhos. Ele usava também imaginação ativa. E imaginação ativa? Eu coloco a pessoa no estado de relaxamento, em transe, e daí tem, por exemplo, um arquétipo que a gente tem é o velho sábio. O velho sábio é a parte sábia da nossa consciência, do nosso inconsciente, não da consciência, do nosso inconsciente. Como que eu entro em contato com esse velho sábio? Então, você coloca a pessoa em relaxamento, e aí você vai contando uma historinha. Agora, imagine que você está numa estrada e você vai entrar nessa estrada, tem uma montanha, de repente você começa a subir essa montanha, enquanto isso a pessoa vai visualizando essa história que você está contando para ela. E você chega lá no alto da montanha, e aí tem uma caverna, e você entra nessa caverna, e de repente, quando você chega nessa caverna, você encontra um velhinho de barba branca ou não, da forma como você imagina, e esse velho é o velho sábio. E assim você vai desenrolando essa técnica, né? Essa técnica serve para nos ajudar também a ampliar a consciência, ajudar a resolver algum problema que a gente tem, que a gente não tem solução, enfim, essas questões aí. Tá? O objetivo da. Deixa eu só ver o tempo. O objetivo da psicologia junguiana, né, ele chama de individuação. O que é individuação? O indivíduo significa indivisível, tá? Então, o objetivo da psicoterapia junguiana é fazer com que a pessoa se torne um indivíduo, né? Que ele não se sinta tão dividido dentro de si mesmo. Por exemplo, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, né? Uma parte minha quer casar, outra parte quer ficar aí no bem bom, coisa e tal, e esses dois lados da minha personalidade, do meu psiquismo, ficam brigando entre si sem se chegar no acordo. E aí o que acontece? A energia vai se dissipando nessa briga, né? Então, quando você se torna um indivíduo, você vai fazendo com que os opostos dentro de você se harmonizem e eles não fiquem assim tão contrários um ao outro, né? E aí você consegue tomar uma decisão sem se sentir culpado. Se eu casar, eu vou deixar sair de casa, vou deixar minha mãe que é viúva, como é que eu vou fazer? E aí fica naquela briga entre si. Quando você é um indivíduo, você não tem essa briga.
Você sabe o que você quer, você sabe as consequências daquilo que você quer, e isso não vai se tornar uma coisa que vai te ameaçar, ou que vai constantemente ficar, será que eu fiz certo? Me arrependi. Estou me sentindo culpado. E agora, o que eu faço? Né? Então, esse é o objetivo da psicoterapia junguiana, que a gente se torne indivisível, que a gente se torne mais equilibrado, que os nossos opostos sejam não opositórios, mas seja um complementar ao outro, né? Porque tudo na nossa vida que a gente tem que usar com equilíbrio, tá? Eu tenho raiva, né, muitas vezes, de algumas situações, e é legítimo o ser humano sentir raiva. O que eu não posso é me entregar essa raiva, né, e deixar me agir pela raiva. Então, esses opostos, mas tem certas horas que eu preciso dessa energia da minha raiva para poder resolver alguma situação. Estou num relacionamento lá que eu sou feito de palhaço, eu tento melhorar, não dá. Aí essa raiva que acontece, então não está sendo correspondido, não dá força, não, chega, para. Né? Então, para isso que a gente tem o nosso instinto de vida, né? De buscar, de fazer as coisas. Então, assim, todos os nossos arquétipos, todas as nossas emoções, elas têm o porquê de existir. Né? A gente vive num mundo dual. Né? O nosso mundo é uma dualidade. Para existir o bem, saber conhecer o bem, tem que existir o mal, porque senão eu não distingo. Né? Para mim saber o que é quente, eu preciso conhecer o frio, porque senão eu não distingo. Né? Para mim saber o que é amor, eu preciso distinguir o que é do ódio. Agora, se essas dualidades são muito fortes dentro de mim, e eu não faço uma harmonização, eu não faço um conhecimento, um autoconhecimento, né? Eu não passo por um processo de autoconhecimento, elas vão ficar meio que, né, ao léu, vai ser que nem um cavalo desembestado. Né? Se eu não pegar a rédea e falar, opa, eu quero que você venha para cá agora. Ele não vai fazer, ele vai levar você para onde ele quiser. Né? E assim são nossos sentimentos. A gente tem emoção, né, que vem aqui, né? O pensamento, né? E essas duas funções psíquicas, elas têm que se reequilibrar. Né? O Jung dava muita importância também à questão da religiosidade, não da religião, né? Porque ele falava que os pacientes que ele atendeu com mais de 40 anos, a grande parte da problemática deles estava ligada com a religiosidade. Né? A religiosidade é diferente de religião. A religiosidade é aquele relacionamento que eu, individualmente, tenho consagrado, né? Com aquilo que é separado do mundo, com aquilo que não é mundano, né? Ou com aquilo que a gente chama, quem quiser chamar de Deus, de universo, de coisa. Mas esse relacionamento individual, de eu me ligar a algo maior, que dê sentido às coisas, né? Para o Jung era uma função psíquica também, porque desde que o homem é homem, desde que ele chegou no mundo, ele sempre se voltou para aquilo que estava além dele. Né? Por isso o Jung considera a religiosidade uma função psíquica. Então o índio ele cultuava a lua, o sol, e assim as religiões foram nascendo, foram crescendo e foram tomando rumos diversos. Né? Então a religiosidade também é uma coisa que o Jung dava muita importância dentro do psiquismo humano. É uma pincelada, né? Como eu tinha praticamente 30 minutos, então o que eu tinha para falar assim para vocês seria mais ou menos isso, né? E no final assim eu vou deixar uma frase para vocês do Jung, né? Tenciono agora fazer o jogo da vida, ser receptivo a tudo que me chegar, bom e mal, sol e sombra, alternando-se eternamente, e desta forma aceitar também a própria natureza, com seus aspectos positivos e negativos.